Dando sequência, agora a parte que nós vamos comentar um pouquinho sobre o potencial óxido-redução, que tem relação também com o fator intrínseco presente, né? Ou seja, a característica do alimento. Então, vamos entender, né? O que seria esse potencial óxido-redução? É a capacidade que os alimentos têm, né, de doar ou de receber elétrons, né? Então, a capacidade de doar elétrons, ou seja, de perder esses elétrons, que são os alimentos que têm uma capacidade maior de oxidar, e aqueles alimentos que têm uma capacidade maior de, que não funcionou, de ganhar elétrons. E aqui seria a redução, né? Quando a gente fala do ponto de vista químico. Então, por exemplo, uma carne moída, ela tem uma capacidade maior de oxidar, ou seja, de doar os seus elétrons, de perder esses elétrons, por isso que a gente fala que é um potencial óxido-redução positivo, né? Então, positivo por quê? Porque tem a capacidade de doar esses elétrons, de perder esses elétrons. E uma carcaça de carne, como essa aqui, dessa figura, por exemplo, né? Ela tem uma capacidade maior de ganhar elétrons, né? Então, a gente fala que tem um potencial óxido-redução negativo, porque aqueles alimentos que têm capacidade mais de receber esses elétrons têm um potencial óxido-redução negativo. Bom, e por que isso é importante a gente saber? Então, vamos entender um pouquinho mais. Quando nós estamos falando do crescimento de micro-organismos, então a gente vê o seguinte, né? Que os micro-organismos aeróbicos, eles gostam muito mais de crescer em alimentos em que tem um potencial óxido-redução positivo, ou seja, aqueles alimentos que têm uma capacidade maior para doar esses elétrons, para perder esses elétrons, né? Agora, os micro-organismos anaeróbicos, ou seja, aqueles que não necessitam de oxigênio, eles têm uma capacidade maior para crescer, para se desenvolver em alimentos em que o potencial óxido-redução é negativo, ou seja, que tem uma capacidade maior de receber esses elétrons e daí se multiplicar, né, dos micro-organismos se multiplicar. Aqui, gente, explicar para vocês uma experiência que foi feita em laboratório, né? Então, foi no meio gelatinoso, foi colocado o indicador redox para saber qual é o tipo de substância que mais oxida ou que mais se reduz, né? Ou seja, aquele que perde elétrons e que ganha elétrons, e aqueles que ficaram com coloração rosa significa que tem maior potencial de oxidar, e aqueles que ficaram com coloração incolor, né, que seria esse aqui de baixo, maior capacidade de reduzir. E aí foi colocado aí as bactérias, né, e as bactérias aeróbicas, pode-se perceber que elas cresceram muito mais no ambiente que se oxida mais facilmente, aqueles que doam mais elétrons, né? E as bactérias anaeróbicas, elas cresceram num ambiente em que se reduz, ou seja, que se ganha elétrons. E as bactérias aeróbias facultativas, elas cresceram nos dois. Então, elas têm uma possibilidade de crescer nos dois tipos de características, né? Que tenham tanto a característica de se oxidar quanto que de se reduzir. Né? Então, é esse olhar que nós temos que ter. Né? Então, aqueles alimentos que têm uma maior capacidade de oxidar é onde mais vão crescer as bactérias aeróbicas. E aquele alimento, né, que tem uma maior capacidade de receber elétrons, de se reduzir, é onde mais a gente vai ver o crescimento de bactérias anaeróbicas. Então, os micro-organismos aeróbicos, né, aqueles então que necessitam de oxigênio, aqueles que crescem em alimentos que têm uma capacidade maior para se oxidar, né? Então, quem faz parte desse grupo? Os grupos, quase todos os bolores, as leveduras oxidativas, né? Muitas bactérias, aquelas deteriorantes e algumas patogênicas, como bacilos cereus, né? Então, de maneira geral.
Aí nós temos os micro-organismos que são anaeróbicos, então aqueles que não necessitam de oxigênio para se desenvolver, né? Então nesse grupo tem aqui o Clostridium botulinum, coloquei aqui de outra corzinha para identificar, né? E o Clostridium perfringens, tá? Então essa é a nossa, é o tipo de bactérias, são as bactérias anaeróbicas. E quanto às aeróbias facultativas, quem faz parte, né, desse grupo? Ou seja, aqueles micro-organismos que crescem no ambiente que tem oxigênio e também que não tem oxigênio. Então, nesse grupo a gente tem as bactérias da Enterobacteriaceae, né? Nela tem a Escherichia coli, enfim, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E aí os bolores, né, que são importantes para os alimentos, então principalmente são aeróbios, e as leveduras também que são importantes para os alimentos, elas podem ser aeróbias ou também facultativas, tá bom? E aí eu deixo a pergunta para a gente também discutir em aula, né? Então, se eu abrir uma lata como essa aqui, né? Lembrando que a lata ela está num ambiente anaeróbico, né? Anaeróbio. Então não tem oxigênio, tem pouquíssima quantidade de oxigênio dentro da lata. E aí, se eu abrir a lata, eu mato a bactéria anaeróbica, certo? Ela vai morrer porque entra aí oxigênio. E o fato dela morrer, eu posso comer esse alimento sem medo, né? Então eu vou deixar aí para vocês para a gente poder discutir em aula, tá bom? Vou dar sequência aí ao restante dos fatores intrínsecos e depois começar os fatores extrínsecos.